Vocês conseguem imaginar um país que ainda usa disquete em 2024? Que usa fax, usa pager. Tem gente que nem sabe o que é disquete, né? A galera mais nova nem deve ter ideia que é disquete. Vê aquele símbolozinho de salvar nas paradas e não tem noção do que é. Tô falando do Japão. Por incrível que pareça, pode parecer que eu tô falando de qualquer outro país. País, principalmente de, tipo assim, desenvolvimento, mas tô falando do Japão, né? O pessoal fala que o Japão é o país do futuro que ficou preso no passado. Tô com uma notícia aqui da BBC Brasil. Disquete nem é da minha época. Pra você ver, o negócio é velho. Notícia aqui da BBC Brasil. Por que o Japão só vai parar de usar disquete em 2024? Cara, isso aqui parece que é zoeira, mas não é. Aqui tá falando que demorou, mas o Japão, enfim, vai poder parar de usar, vai dizer adeus aos disquetes. Acontece que o Japão usa, inclusive, fax até hoje, usa pager. E aqui tá, na notícia fala que, inclusive, a Sony, né? A Sony produziu disquete até por volta de 2011. Aqui, ó. Sony foi de fábrica de disquete produziu em 2011. Um disquete, pra vocês terem noção, salvava 1.44 megabytes de dados. Ou seja, 20 mil disquetes para você poder ter um pendrive de 32 gigas. Os caras usam pager, fax. Eu separei aqui, ó. O Japão vende fax. Vende fax novo, ó. Aparelho de fax aqui. Isso aqui é a Amazon japonesa. Amazon.co.jp. Amazon japonesa. Os caras vendendo fax. Fax, pra quem não sabe, cara, é aquela parada que você bota um papel, o negócio puxa o papel, escaneia o papel e envia o papel pra outra pessoa. Aqui, ó, fax é 30 mil ienes, né? Se a gente pegar, tipo, cotação iene. Iene é com i, burro. 30 mil ienes, né? Então, 1.126 reais. 1.100 conto. 1.100, isso aqui deve ser, tipo, 1.300. O preço, cara, dos fax, até de 445 mil. Os caras vendem fax no Japão até hoje. Isso aqui é modelo novo. Isso aqui é feito recentemente. Olha aqui, ó, relógio digital, tá vendo? Fax de luxo, relógio digital, isso aqui é modelo novo. E tem outras notícias aqui também. O que acontece? Em 2022, o governo meio que anunciou uma guerra pro Japão, de fato, se digitalizar e largar de usar fax, CD, mini disc, outras coisas do tipo. E esse ano os caras botaram um ponto final, falando que o governo parece que travou, falando que não poderia usar mais, que ia ser proibido. Aqui nas notícias, vou deixar todas as notícias na descrição do vídeo do YouTube, né, pra quem vê pelo YouTube, tudo direitinho. Começou essa luta contra. Acontece que o Japão tem um problema muito grande, que o Japão cresceu muito rápido em 1900, no século passado, cresceu muito rápido. E aí chegou no final dos anos 90, início dos 2000, passou por uma recessão econômica muito grande. Então o Japão meio que se travou em algumas tecnologias e os japoneses não quiseram abrir pro mundo. Internet lá parece que é uma coisa cara, uma coisa difícil de ter acesso, não é uma coisa tão fácil. E-mail não é tão usual. Tipo, empresas multinacionais têm acesso a e-mails, mandam e-mails, mas internamente entre eles preferem o uso do fax, entende? Isso porque eles ficaram com medo desse desenvolvimento. Eles ficaram com receio de, tipo assim, de crescer, de abrir as portas, começar a usar as coisas novas. Então, a infraestrutura de internet cabeada lá não é tão forte em todos os lugares do Japão. As pessoas mais velhas não se adaptaram a usar o e-mail, mandar SMS. Então, assim, acontece que principalmente a galera mais velha do Japão não quis evoluir por conta da recessão, de medo, de se adaptar a novas tecnologias, de perder empregos, né, de empregos serem extintos por conta de novas tecnologias. Então o Japão acabou ficando travado. Então parece muito loucura a gente pensar que o Japão, assim, pô, o Japão, irmão, país do futuro, top, os caras tem robô, tem isso, tem aquilo, imagina isso, faz os Pokémon loucos e tal. Os caras estão anos-luz na frente, mas na verdade eles estão anos-luz atrás do resto do mundo. O Brasil tem uma internet melhor do que a do Japão, pra vocês terem uma noção. Então, ainda tem o DVD do Coelho Sabido, ó. Sabe muito. DVD, eu tive CD do Coelho Sabido. Mas, então, é isso, saca? O Japão, o governo teve que intervir pra justamente virar e falar assim, galera, seguinte, não dá mais. A gente tem que acompanhar o mundo. A gente tem que aprender a usar e-mail. Tem que usar e-mail, sabe? E recentemente aí os caras aí conseguiram tirar os disquete PC sem disquete. Mas os japoneses estão nessa luta, né? Acabou que o Japão virou um país muito, como é que fala? Não é receio, eles criaram tipo uma cultura de um pouco de receio, né? De viver
coisas novas. É tanto que você pode ver esse problema deles de socialização, você pode ver que o Japão é um país supersticioso, eles acreditam mesmo em yokai, esse tipo de coisa. Tem yokais modernos, ou seja, pessoas acreditam em histórias de espíritos novos, igual ninguém acredita mais aqui no Brasil no Boto Cor-de-Rosa. Seria como se lá eles ainda acreditassem, tivesse muita gente que acredita no Boto Cor-de-Rosa. Tá, no Brasil tem gente que não acredita no demônio, né, nos capirotos. Mas é como se a população do Japão acreditasse nesse negócio em grande quantidade. Então, assim, agora eles estão na luta contra, devem conseguir barrar, mas é difícil, cara. Os caras não querem evoluir. A gente acha que o Japão tá muitos anos luz à frente, mas não tá tanto assim, não. Tem muita tecnologia incrível, só deles, tipo PlayStation. Videogame, os caras são top, mas não necessariamente no dia a dia, no trabalho, as empresas. Tem muito conservadorismo, né? Muitas empresas que têm um patriarcado e uma hierarquia muito forte, principalmente com idade, os mais novos têm que abaixar a cabeça. Quantas empresas aí a gente vê que tem problemas porque os caras não podem, tipo, pular a hierarquia, não pode, tipo assim, passar na frente do senpai, falar assim, pô, senpai, você tá errado. Se o senpai tiver errado, você tem que falar, beleza, ele tá errado, mas eu tenho que aceitar. Quem acredita que não, pô, calma, vai com calma, o boto cor-de-rosa só, sabe? É só o boto de cor-de-rosa. Videogame os caras manjam, mas empresa os caras não querem se atualizar, muito patriarcado, muita galera que tem que defender uma metodologia de mais velho de trabalhar, não aceita se atualizar. Mas eu acho que, tipo assim, o Japão tá começando a entrar em crise, o pessoal tá comentando muito sobre isso, tenho visto muito sobre isso, o Japão tá começando a entrar em uma crise, tanto de profissionais qualificados, quanto de mão de obra, de ter mão de obra, só de existir mão de obra, pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não querem arranjar empregos, pessoas que são os NEETs que eles chamam, pessoas que não saem, que aqui a gente chama de neném, né, nem trabalha, nem estuda, lá eles chamam de NEETs. E tá cada vez maior a quantidade deles. E o governo do Japão tá trabalhando muito pra tentar fazer com que as empresas se atualizem. Pager, né, foi proibido em 2019. Não podia mais a Pager em 2019. Cortaram os serviços pelas empresas de telefonia. E aí, lá a escala ainda é 6x1. Lá a escala é 7x0, 12x24. Lá tem uma cultura, inclusive, muito triste. Eu tava conversando com o pessoal do Honor of Kings. E eles estavam comentando pra gente como é que é a cultura de trabalho no Japão. E aparentemente eles têm um negócio que é considerado bonito quando você vê um japonês dormindo no metrô de exaustão. Lá, a pessoa trabalhar até dormir, até desmaiar de exaustão, é bem visto, porque significa que a pessoa tá dando tudo dela pelo coletivo. Então a galera que tá falando do 6x1 aqui no Brasil é porque talvez não conhece muito aí a escala dos países asiáticos. E aí quando eu falo país asiático, eu não falo só do Japão, China, Singapura, Hong Kong, Ásia, Brasil, a brisa, Japão, os países asiáticos como todos têm essa cultura do over, né? Trabalhar tanto que lá é mal visto você entrar numa empresa. Uma coisa é você ter trabalhos, né? Trabalhos assim, tipo, ser garçom, trabalhar num quiosque, uma parada, isso aí, beleza, acontece. É um trabalho que você precisou ter pra sustentar. Mas se você entra numa empresa, é mal visto você sair dessa empresa e ir pra uma outra. Digamos assim, você entrou pra trabalhar na Nintendo, o bacana é você trabalhar até aposentar na Nintendo. Se você sai da Nintendo e ir pra uma Sony da vida, isso é mal visto. Você tem que dar a sua vida pela empresa, né? Então o pessoal tá falando 6x1, tem aí o 7x0, 12x24. É assim que funciona no Japão. Eu acho isso meio triste, mas... Pra apanhar e ficar